Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede nesta tarde. Glorifico a Ele pelo dia, dou graça pela vida, pela sua misericórdia para comigo. Louvo a Deus por nos ter sustentado e nos ter mantido até aqui. Ainda estamos amargando a dor da morte, mas Deus tem o bálsamo que vai passando sobre mim, sobre a minha filha, de maneira a nos levar a suportar esse momento tão dolorido na perda da minha esposa. Continuo rogando as orações dos irmãos a nosso favor. Querido, nesta tarde, nesta oportunidade, iremos trazer um assunto que não agradará a algumas pessoas. Mas tampouco eu estou preocupado em agradar, ou me preocupo também em não desagradar. Porque o objetivo aqui não é desagradar a ninguém, como também não é agradar. Mas, se você estiver dentro do assunto, você precisa ser o suficientemente capaz de aceitar a correção com humildade, para que Deus assim possa nos abençoar. Mas o meu objetivo aqui não é agradar e nem desagradar. Mas é óbvio que naquilo que não agradamos, desagradamos. E naquilo que não desagradamos, acabamos a agradar. Então o assunto que eu estarei abordando aqui nessa hora é um assunto que há muito eu queria abordar. Mas eu não achei um momento propício para abordar esse assunto. É um assunto de conhecimento da igreja de Vila Brasilândia 1. E eu sei que muitos não se agradaram quando ouviram o que estarei aqui tecendo, comentando. Como também não agradou a mim. Que na verdade é a respeito da casa pastoral, da casa que há no fundo da igreja de Vila Brasilândia 1, aqui na rua Almideá, no número 103, onde está situada a nossa congregação. Ali há uma casa pastoral. E uma bela casa, onde morou o pastor Toninho, o primeiro pastor de Vila Brasilândia, por mais de 20 anos. Então é a respeito desta casa que eu quero tratar aqui nesta ocasião. Porque ali é uma casa pastoral. Mas quem mora nela hoje não é o pastor da igreja, não foi o pastor Antônio Luiz, e nem foi o caseiro que morou. Então eu estarei tratando aqui a respeito disso. Não fiz isto antes, porque eu não queria que os irmãos pensassem que o irmão Joel Dilton estava advogando em favor do pastor Antônio Luiz, buscando com isso
fazer parte do grupo seleto pelos quais o pastor tinha mais afinidade. Não, de maneira nenhuma. Então, eu não tratei desse assunto quando o pastor Antônio Luiz era pastor em Vila Brasilândia 1, para não dar a entender dessa maneira. Porque, irmãos, eu já deixei claro aqui, e vou deixar novamente, que eu nunca tive nada com o pastor Antônio Luiz pessoal. De maneira nenhuma, irmão. Eu não posso falar nada do pastor Antônio Luiz como homem, como marido, como pai, como chefe de casa, como um cidadão, nos seus deveres aí para com a sociedade. Não, eu não posso falar nada do pastor Antônio Luiz a esse respeito. Mas se você me perguntasse dele como pastor de Vila Brasilândia 1, pelo que eu passei aí nesses 20 anos, talvez eu não teria o que dizer que o agradasse. Porque, irmãos, nem toda a verdade são para todos os ouvidos. E a verdade, ela dói quando é contra nós. Mas as minhas questões com o pastor Antônio Luiz eram questões de cunho religioso. Naquilo que eu achava que ele tinha que pôr voz e ele não ponhava. Mas nada pessoal. E nessa gestão dele eu amarguei. O dissabor de não ter tido uma oportunidade sequer para fazer uma oração na sua gestão. Mas como eu disse, sou grato a ele pelo que fez pela minha esposa em vida, em morte, por mim, pela minha filha. Eu sou muito grato ao pastor Antônio Luiz, que sou capaz de esquecer esses 20 anos que eu amarguei no banco da igreja, sem ter uma oportunidade, nem mesmo para fazer uma oração. E sei, como a igreja também sabe, que foi apenas por represália contra a minha pessoa. Por eu defender aquilo que é justo, santo e correto. Mas não tenho nada pessoal contra ele, de maneira nenhuma. Então eu não me coloquei a tratar desse assunto nos dias do pastor Antônio Luiz, aí, como pastor em Vila Brasilândia 1, para evitar que os irmãos julgassem-me dessa forma. Mas agora eu vou tratar desse assunto. E eu quero ler aqui um versículo bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o versículo 4, que nos diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado.
Eu quero, diante desse texto que ora acabamos de ler, eu quero me ater, ou me deter, no capítulo 4, na sentença verbal que diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Não é um mandamento. Não está mandando o homem ser mentiroso. De maneira nenhuma. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem, ele tende a mentir. Ele é tendencioso a cometer mentiras. Enquanto Deus não. Deus, ele nunca mentiu, nunca mentirá. Deus, ele é verdadeiro e sempre é verdadeiro. Então é isso que Paulo quis dizer. Pois bem, nesse dizer que sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é que nós queremos tratar aqui esse assunto da casa pastoral que há no fundo da igreja de Vila Brasilândia 1. Como é de conhecimento dos irmãos, o pastor Toninho morou nesta casa como pastor de Vila Brasilândia 1 pelos seus mais de 20 anos que ele pastoreou Vila Brasilândia 1. Quando o pastor Toninho saiu, o pastor Antônio Luiz foi deixado como pastor de Vila Brasilândia. Isso após o incidente ocorrido com o pastor Moisés, hoje em memória. Mas quando o pastor Toninho saiu, o pastor Moisés é quem foi empossado como pastor de Vila Brasilândia 1. Mas 3 meses depois ocorreu um incidente que chegou ao pastor Veiga, e o pastor Veiga então achou por bem tirar o pastor Moisés, o qual não gostou, se desvinculou do nosso ministério, abrindo um ministério próprio, deixando então o pastor Antônio Luiz como pastor de Vila Brasilândia 1, até que viesse um outro pastor para assumir Vila Brasilândia 1. O que não aconteceu por mais de 20 anos também. Ou 12 anos, melhor dizendo, por mais de 12 anos, o pastor Antônio Luiz pastoreou Vila Brasilândia. E quando o pastor Antônio Luiz foi deixado como pastor, ora, irmão, por que não o deixou na casa pastoral? Por que não o colocou para morar na casa, uma vez que ele agora era o pastor de Vila Brasilândia 1? Assim como o pastor Toninho morava na casa pastoral no fundo da igreja, por que o pastor Antônio Luiz não? E olha que ele precisava, ele necessitava disso. Pois o pastor Antônio Luiz não tinha casa própria quando pastor aqui em Vila Brasilândia 1. Pastor Antônio Luiz não tinha um emprego fixo. Ele precisava da casa. Ele precisava, irmão, como pastor, estar ocupando aquela casa no fundo da igreja, como o pastor Toninho ocupou. Mas por que o pastor Antônio Luiz não ocupou esta casa? Ficou pagando aluguel, sem nenhuma ajuda da igreja que digo, do ministério. O ministério não pagava o seu aluguel. Mas também não deram a casa
para ele morar. Quando o pastor Antônio Luiz assumiu Vila Brasilândia 1, a casa ficou um tempão vazia, irmão. Com alguns pertences do pastor Toninho, que saiu e deixou alguns pertences lá para tirar depois. Mas a casa ficou um tempão fechada. Até que o pastor Toninho veio, tirou os seus pertences e a casa continuou vazia. E o pastor Antônio Luiz pagando aluguel, irmão. Sem um emprego fixo. Mas chegou o dia de colocar alguém para morar nesta casa, no fundo da igreja. Mas quem iria morar lá? Quem seria a pessoa certa para morar no fundo da igreja? Seria o pastor Antônio Luiz com a sua família? Seria o pastor da igreja? Seria o mais indicado, o primeiro da fila a ser indicado, sem precisar fazer eleição? Sem precisar consultar, entre aspas, a Deus? Ora, não foi Deus que o colocou aí como pastor, como se tanto pregou aí? Por que Deus também não o colocou para morar no fundo da igreja? Sabendo da necessidade dele como homem, como marido, como chefe, como pai. Mas parece que não. Parece que a sorte não estava sobre o pastor Antônio Luiz. Então, precisa fazer uma eleição. Precisa selecionar alguém para morar no fundo da igreja. E quem estava encarregado disso era o pastor Veiga, pastor setorial. Não era o pastor Antônio Luiz. Haja visto, irmão, muitos irmãos foram ao pastor Antônio Luiz dando nomes de pessoas que esses irmãos julgavam necessitados para morar no fundo da igreja. Irmãos que, como eu, como o pastor Antônio Luiz, paga aluguel. Então era uma oportunidade de morarmos numa casa da igreja de graça, tendo a responsabilidade de cuidar da igreja, de ser o zelador da igreja, no caso do pastor, de ser o pastor da igreja. Então vários nomes foram dados ao pastor Antônio Luiz. Ah, pastor, fulano de tal. Ah, pastor, a irmã fulana. Ah, várias pessoas deram vários nomes de pessoas. Eu tenho certeza que não deu o meu. Isso aí eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ninguém deu o nome do irmão Joel Dilto, da sua esposa, a irmã Vilani, da sua filha Emanuele. Eu tenho certeza que não. Disso aí eu tenho absoluta certeza de que entre os indicados para morar no fundo da igreja, como caseiro, o meu nome não foi um dos indicados. Mas vários nomes foram dados. E o pastor Antônio Luiz então falou em cima do altar, para quem quisesse escutar, de que não caberia a ele escolher a pessoa para morar no fundo da igreja. Essa decisão seria do pastor Veiga. Porque não é fácil colocar alguém para morar no fundo da igreja. Precisa ser alguém, irmão, que realmente não traga problema. Até citou alguns problemas que se teve com alguns irmãos que colocaram para morar no fundo da igreja. Por quê? Ora, irmão, o que se chama de problema é que os pastores de setor,
Eles querem colocar alguém para morar no fundo da igreja de graça. E que esse alguém seja como o guardador do templo. Seja alguém que esteja sempre ali para abrir o portão. Para abrir a igreja. Eles querem isso de graça. O que não é correto, irmão, porque um caseiro da igreja, ele tem que ter um salário. Ele tem que ter uma renda dada pela igreja. Isso é bíblico, irmão. Isto é bíblico. Mas os nossos pastores não gostam de cumprir a Bíblia quando se é para mexer nas finanças. Eles gostam de cumprir a Bíblia quando se é para arrecadar as finanças da igreja, dos irmãos. Mas quando se é para mexer nas finanças em prol de alguém, eles não querem. Eles não fazem isso. Isso é uma realidade. Mas o caseiro, ele tem que ter um salário. Ele tem até que ser registrado, irmão. Pela via de regra, ele tem que ser registrado. Porque a igreja, ela funciona como uma instituição, uma organização, embora ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Mas o templo, que tem um nome, um CGC, precisa estar de acordo com as leis trabalhistas. Porque o caseiro, ele é um tipo de funcionário da igreja, do templo. Ele vai abrir, ele vai fechar a igreja, ele vai abrir a igreja. Ele tem que estar ali para atender algum irmão, esse tipo de coisa. Mas os pastores não aceitam dessa maneira. Eles não querem assim. Por isso que eles disseram que não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser pessoas que tragam problema futuramente para a igreja. Porque os nossos pastores, Zé Hélio, têm tido problema com alguns caseiros. Ora, irmão, não é problema. Problema é eles que arrumam. Agindo de forma injusta. Então, irmão, o que acontece? Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser qualquer um a colocar para morar no fundo da igreja. E pela visão aí do pastor Setor, nem o pastor Antônio Luiz com a família era a pessoa certa para morar no fundo da igreja. O pastor Antônio Luiz, ele era a pessoa certa para ficar ali como pastor de Vila Brasilândia. Mas não era a pessoa certa, no entender do pastor do setor, pois não o colocou, sabendo da sua precisão, da sua necessidade, não o colocou para morar no fundo da igreja. Então dá a entender que nem o pastor Antônio Luiz com a sua família era a pessoa certa para ser colocada para morar no fundo da igreja. É isso que nos dá a entender bem claro. Se não teriam colocado, sem eleição, sem escolha. Mas não. Dá a entender que em Vila Brasilândia 1, dos que ali congregam, nenhum, na visão do pastor Setor, na época pastor Veiga, não era adequado para se colocar para morar na casa no fundo da igreja. Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser qualquer um. Então, uma vez cabendo ao pastor Veiga essa escolha, sendo o pastor Veiga o responsável por escolher quem moraria no fundo da igreja de Vila Brasilândia 1, então, pastor Antônio Luiz, como pastor de Vila Brasilândia 1, não tinha essa competência para escolher ninguém. Então, os nomes a ele indicados, ele não poderia
tomar partido. Então o que foi que ele fez? Ele disse que ia levar para o pastor Veiga. Para o pastor Veiga. Então estava na responsabilidade do pastor Veiga, o pastor Toninho, o pastor Antônio Luiz disse que o pastor Veiga iria orar a Deus e que era para a igreja também ajudar o pastor Veiga orando em oração para que Deus, veja irmão, para que Deus o indicasse alguém para ser colocado para morar na casa, no fundo da igreja de Vila Brasilândia 1. Entendam bem, o pastor Veiga ia orar a Deus e que a igreja o ajudasse para que Deus indicasse ao pastor Veiga alguém que pudesse ser colocado para morar na casa no fundo da igreja de Vila Brasilândia 1. E nisso aí passou dias. Pastor Veiga orando, como se sugeriram que ele estava orando a Deus. Porque dos que moravam ali, dos que congregavam em Vila Brasilândia, nenhum era capaz, nenhum ali era apto para morar no fundo da igreja, se Deus não indicasse, se Deus não o revelasse. Mas no ver humano, mesmo indicado pelo pastor Antônio Luiz, nenhum dos irmãos estava apto a morar na casa no fundo da igreja. A escolha tinha que ser feita pelo próprio Deus. Então, se deram a oração. O pastor Veiga se deu a oração. E por felicidade, sabe sobre quem a sorte caiu? Sobre uma família que já tem casa própria, não pagavam aluguel aonde moravam, era própria, não pagava aluguel. Sendo sua ou sendo do pai ou da mãe, é sua, então é própria. A sorte caiu sobre esta família. Deus se agradou dessa família, no entender do pastor Veiga. Deus achou por bem nesta família para morar na casa no fundo da igreja. Uma família que já tinha casa própria, não pagava aluguel. Muitos irmãos em Vila Brasilândia 1 pagando aluguel. O pastor Antônio Luiz pagando aluguel. Mas Deus não se agradou de nenhum desses irmãos, mesmo Deus vendo, Deus sabendo que eles pagavam aluguel. E com muito sacrifício. Mas Deus não se agradou. Deus se agradou de uma família que não pagava aluguel, que tinha sua casa própria, estava tranquilo na sua casa, sem se preocupar em todo mês ter o dinheiro do aluguel para pagar o seu aluguel. Mas foi essa família que Deus achou graça e escolheu essa família. Um membro dessa família trabalhava na casa do pastor Veiga. A mãe deste marido era amiga do pastor Veiga.
foi tirado até de Brasilândia para congregar na Lapa, para ter uma responsabilidade lá. Então veja que tudo estava favorável a essa escolha desta família. Mas se atribui a Deus a escolha. Se atribuíram a Deus a seleção. É aí que eu entro nesse texto que ora acabei de ler. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque Deus não mente, mas o homem mente. E descabidamente, irmão. Atribuindo a Deus decisões suas. Atitudes suas. Escolhas particulares suas. Mas atribui a Deus para ter um cunho de autenticidade na escolha, para minar qualquer objeção, qualquer comentário contra essa escolha. Então se atribui a Deus, se afere a Deus a escolha desta família para morar no fundo da igreja. Mas todos os requisitos favoráveis a esta família, pela proximidade desta família com o pastor do setor. E o interessante, que a escolha sendo feita, a família já sendo escolhida, já se sabendo quem que Deus, entre aspas, escolheu para morar no fundo da igreja. Esse Deus que escolheu esta família foi tão amável com esta família que eles iriam morar no fundo da igreja, na casa pertencente ao templo, mas que foi dito isso em cima do altar pelo próprio pastor Antônio Luiz, segundo ele, vindo lá do pastor Veiga, lá da Lapa. De que essa família iria morar no fundo da igreja, mas essa família não seria caseiro, eles não tinham responsabilidade para abrir o portão para ninguém que chegasse para o culto e tivesse o portão fechado. Eles não tinham responsabilidade nenhuma para abrir a igreja para os irmãos entrar. E que os irmãos não deveriam chamar. Os irmãos não deveriam chamar esta família que mora no fundo da igreja. Não era para chamar. Não era para incomodá-los. Se você chegar, palavra do pastor, segundo ele, da Lapa, vindo da Lapa. Se você chegar no portão e o portão estiver fechado, você espera no portão até chegar alguém para abrir o portão para você entrar. Mas não chame o irmão fulano e a irmã fulana para vir abrir o portão, porque eles não têm responsabilidade para abrir portão para ninguém entrar. Essas foram as palavras que foram ditas em cima do altar, em Vila Brasilândia 1, referindo a família que Deus escolheu para morar na casa no fundo da igreja. Mas eles iriam morar, mas eles não eram caseiros. Eles iriam morar, mas não tinha responsabilidade de abrir o portão se tivesse fechado. Eles iriam morar, mas não tinha responsabilidade para abrir a igreja, o templo. Eles iriam morar lá, mas ninguém tinha que chamá-lo, que incomodá-lo para nada. Essas foram as palavras que eu e você, nós ouvimos o pastor dizer, segundo ele, vindo da Lapa essa ordem. Aí eu pergunto para você, irmão, você concorda com isso?
Você acredita que Deus realmente fez isso? Você crê piamente? Assim como você crê pela tua salvação que Deus fez isso aí? Que em meio a tantos irmãos em Vila Brasilândia 1 que paga aluguel com muito sacrifício, irmãos que já chegam até a pedir ajuda aí na igreja para inteirar o dinheiro para pagar o seu aluguel. Já ouvimos irmãos que estavam com ordem de despejo porque não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Tantos irmãos que moram pagando aluguel e uma casa no fundo da igreja, vazia, desde a saída do primeiro pastor, o pastor Toninho, que morava nela, desocupada, o pastor que foi deixado como pastor, pagando aluguel, sem um emprego fixo. Veja, o pastor que foi deixado no lugar do pastor Moisés, paga aluguel, não tem um serviço fixo. Mas Deus não se agradou do pastor Antônio Luiz para colocá-lo como morador da casa que há no fundo do templo. Deus não se agradou. Ele ficou mais de 12 anos como pastor aqui em Vila Brasilândia 1. Mas Deus não o agradou para colocá-lo como caseiro, como morador na casa pastoral que há no fundo do templo, no fundo da igreja de Vila Brasilândia 1. Como Deus também não se agradou de nenhum desses irmãos que, como eu, pagam aluguel. Mas Deus se agradou. Deus caiu na graça desta família, que já tinham casa própria, moravam em casa própria, sem pagar aluguel. Mas Deus se agradou. E Deus se agradou tanto desta família, que não admitiu, e aí recomendou, advertiu a igreja de Vila Brasilândia 1 sobre esses requisitos, para não incomodá-lo para nada, pois eles iriam morar no fundo da igreja, mas eles não eram caseiros. Eles não tinham a responsabilidade de abrir portão, de abrir o templo. Eles não tinham a responsabilidade de caseiro. Eles não tinham a responsabilidade de você chamá-los e ele vir abrir o portão para você. Não. Com sol ou chuva, com chuva ou frio, você chegando no portão do templo, você tinha que esperar chegar alguém que tivesse a chave para abrir o portão, para abrir o templo, para você entrar para dentro do templo. Mas você não era para chamar a família que morava lá no fundo, porque eles não tinham a responsabilidade de fazer nada disso. Eles estavam morando lá, mas eles não estavam lá para quem chegasse. Eles não estavam lá para quem batesse palma, para quem quisesse entrar. Não, não era para chamar. Você acredita nisso? Você acredita que Deus fez isso? Você acredita que Deus está nisso? Você acredita que Deus foi realmente quem escolheu esta família com esses pré-requisitos? Que eu saiba, a casa no fundo da igreja, ela é pastoral ou ela é do caseiro? Isso quando a igreja, o ministério se propõe a pagar uma moradia para o pastor.
em um outro lugar. Porque é bom ter o pastor morando numa casa pastoral para uma necessidade, para uma urgência. Mas também, por outro lado, não é muito bom. Porque irmãos vão estar sempre lá, desnecessariamente, mas pela amizade, isso não é bom. Às vezes o pastor quer a sua intimidade. Mas quando a igreja não pode pagar uma casa em outro lugar para o pastor, aí o pastor é quem mora na casa no fundo da igreja, se sujeitando a tudo isso. Pelo contrário, é o caseiro, é um irmão escolhido como caseiro para abrir o portão, abrir o templo, para servir aos irmãos em alguma necessidade. Precisa de uma faca, precisa de um copo de água. É a função do caseiro, servir a igreja. Por isso que ele tem que ser assalariado. Para ele entender que ele é um empregado da instituição. Ele está ali para servir a igreja em duas razões. A primeira, como conservos um do outro. E segundo, como um funcionário, um empregado do templo. E isso com amor. Mas Deus, esse Deus fez tudo isso com esta família que aí está, sem exigir nada deles, e advertindo a igreja que não se exigisse nada deles também. Deus não exigiu, como Deus advertiu a igreja para que também não exigisse desta família nada. Deus não exigiu desta família que eles abrissem o portão quando chegasse alguém, que eles abrissem o templo quando chegasse alguém. Não. Como também não era para a igreja exigir dessa família. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus aí, ele é soberano. Ele é até um Deus discriminador. Esse Deus aí, ele é um Deus discriminador. Ele discriminou. Ele fez discriminação. E eu não posso aceitar isso. E eu não aceitei quando eu escutei o pastor Antônio falar isso. Eu lembro que o pastor Antônio até pediu para que ninguém ficasse comentando, pois foi a escolha do pastor segundo Deus. Então não era para os irmãos ficar fazendo comentários. O pastor Antônio falou isso, ele pediu isso. Ele pediu para que a igreja não comentasse sobre isso, pois foi a escolha do pastor Veiga, do pastor do setor, segundo Deus. Mas isso não é verdade. Eu digo isso sem medo de eu estar pecando. Porque aí estaria dizendo, irmão, que Deus é injusto. Estaria se colocando Deus na qualidade de um Deus injusto. Sabedor das necessidades de muitos irmãos. Sabedor da necessidade do pastor Antônio Luiz, como marido, como pai, como chefe de família. Da sua necessidade, irmão, em não ter uma casa própria, e agora surge a oportunidade dele morar como pastor da igreja, no fundo da igreja, na casa pastoral. Ou de um outro irmão que pagava aluguel, cujo Deus tinha o conhecimento,
Mas não. Deus, ele não se agradou do pastor com a sua família e não se agradou de nenhum outro irmão com a sua família. Mas se agradou desta família, que eram tão próximo do pastor Veiga, do pastor setorial, que estava ali continuamente, cotidianamente, em contato com o pastor Veiga. Foi essa família que Deus achou graça, que caiu na graça de Deus para morar no fundo da igreja. E aí você quer que eu engula isso? Eu engoli isso por 12 anos. Eu engoli isso por esses 12 anos que o pastor Antônio Luiz foi pastor em Vila Brasilândia 1. Eu engoli isso, com vontade de falar o que estou falando aqui. Mas eu não queria dar a entender que eu estava fazendo isso querendo ganhar a simpatia do pastor Antônio, para ter oportunidade, para ter cargo, para ser até levado ao ministério, porque hoje é assim. Se você não servir aos caprichos de alguns pastores, você não irá ao ministério pelos meios naturais, normais. Segundo a Bíblia, você não vai. Primeiramente, você tem que preencher os caprichos do pastor da igreja. Você tem que satisfazer o seu ego. Senão você não vai. Senão você não tem oportunidade. Senão você não terá funções na igreja. Você não será levado ao ministério. Você pode ter todos os requisitos que Deus quer em um homem para ser levado ao ministério. Mas por você não preencher os caprichos do pastor, caprichos pessoais, você não serve. Você não será usado na igreja. Não terá oportunidade. Não será levado jamais ao ministério. É assim que funciona. É assim que é a igreja hoje. Sempre foi assim, mas hoje com mais intensidade. E aumentando mais essa intensidade. Porque o homem é mau. Eles são maus, eles estão em cima do altar, mas são maus. Eles estão prontos para retaliar, eles para represaliar, para hostilizar. Eles estão prontos para deixar você amargando no banco da igreja. Mesmo sabendo em que você pode ser útil para ele dentro da igreja, mas ele não vai te usar. Porque a igreja, ela é de Jesus Cristo. Mas infelizmente é o homem que manda na igreja. E até com uma associação com as suas esposas. Até numa associação com suas esposas. Ele e ela manda na igreja. A igreja é de Jesus Cristo, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas quem manda nela é o homem, numa sociedade com as suas esposas. Mas hoje é assim. Então eu não queria dar a entender que eu estava querendo isso, que eu nunca quis isso e não quero. Se tem alguém com quem os irmãos não devem se preocupar em ocupar funções, em subir no altar para pregar, em ser levado ao ministério, esse alguém é o irmão Joel Dilton. A Bíblia registra Deus dizendo que quem almeja o episcopado, ou seja, o exercício de bispo, boa coisa almeja. Mas para mim já não é mais boa.
É como a política. Você tem que se vender. Você tem que sair dos padrões. Você precisa se deixar manipular. Você não pode ser totalmente de Deus. Aí você não serve para o pastor da igreja. Então eu não sirvo porque eu não vou deixar me manipular. Eu sirvo a Deus. E naquilo que sirvo uns aos outros, primeiramente eu sirvo a Deus. Primeiramente eu tenho que agradar a Deus naquilo que eu venho agradar uns aos outros dentro da igreja. E não primeiramente agradar ao pastor ou a quem quer que seja, a quem quer que ser agradado. Não, irmão. Então eu não sirvo. Então eu não almejo o episcopado. Eu não desejo o episcopado de maneira nenhuma. Eu desejo o céu. Eu desejo a Cristo. Eu desejo ir para o céu. Eu desejo ser salvo. Isso tudo eu desejo. Mas eu não desejo o episcopado. Porque eu vejo como que é hoje esse ministério que está sobre a igreja. Esse ministério que hoje está sobre a igreja. Ele é manipulador. E eu não vou deixar ser manipulado. Falando como temos que ser, como temos que pregar. Não. Não existe regra para se pregar. Todo mundo pode pregar. Todo mundo sabe pregar. Não existe uma risca a ser seguida para se pregar. Mas é assim que funciona. Então, irmão, eu não quis tocar nesse assunto nos dias do pastor Antônio Luiz aí em Brasilândia como pastor. Então eu engoli isso por 12 anos, tendo-me agora a oportunidade de expressar aqui a minha opinião contrária a esse dizer, a esse atribuir a Deus a escolha desta família, em meio a tantas famílias, em meio ao pastor que pagava aluguel. A uma família que não pagava aluguel. Não pode se atribuir isso a Deus, irmão. Mas o homem, quando ele quer proteção de algo que ele fala na igreja, ele atribui aquilo a Deus. Aí ele joga para Deus, como que foi Deus, como que é Deus que está falando aquilo, que está fazendo aquilo. Porque ele não quer responsabilidade, ele não quer assumir. Porque o homem, ele é assim, ele faz. Se der certo, foi Deus, se der errado, foi o diabo. Nunca é ele. Ele não assume as responsabilidades dos seus atos, das suas ações. É mais fácil assumir quando elas dão certo. Mas se der errado, foi o diabo. Esse é o homem mentiroso. O homem mente. Atribui mentiras a Deus. Como que se Deus mentisse? Deus não mente. Deus nunca mentiu. Deus é e será sempre verdadeiro. O homem é mentiroso. Então, irmão, eu não posso acreditar que essa escolha foi Deus. De maneira nenhuma. Eu não estou aqui criticando ou condenando essa família. De maneira nenhuma. Eu estou aqui tratando do que foi dito. De tudo que foi maquiado para apresentar a igreja de Vila Brasilândia 1, atribuindo a Deus. Quando na verdade, analisando, irmão,
passo a passo como eu fiz, você sabe que jamais Deus cometeria essa injustiça. Porque isso foi um ato de injustiça com o pastor Antônio Luiz e com muitos irmãos que, como o pastor Antônio Luiz, pagam aluguel, tendo uma casa pastoral vazia, desocupada, para o pastor ocupar ou para qualquer outro irmão ocupar. Mas Deus achou por bem colocar um irmão, uma família que já tinha casa própria, que não pagava aluguel. Isso é injustiça. É você querer dizer que Deus é injusto. Porque isso é um ato de injustiça bem claro, bem nítido, bem patente aos olhos de qualquer pessoa, irmão. Mas foi o que aconteceu e é o que se está acontecendo em Vila Brasilândia 1. Domingo passado, sem ser esse, ontem, o domingo retrasado, eu cheguei no templo, na igreja com a minha filha, tinha uma irmã lá em pé, porque a igreja estava fechada. A igreja estava fechada. Já era mais de 6 horas e a igreja estava fechada. Eu ainda disse para a irmã de maneira irônica que não era para chamar os irmãos que moram no fundo, que eles não é caseiro. Eles não têm responsabilidade para abrir a igreja. E a irmã já sabia, que ela concordou comigo. Ela disse, eu sei. Foi então que chegou o irmão de Jani, que também não tinha chave, mas em seguida chegou o pastor, que aí está hoje, o pastor Manassés. Você entendeu, irmão? A igreja estava fechada, mas não podia chamar o irmão que mora no fundo, porque ele não é caseiro. Ele não tem responsabilidade de vir abrir portão. Ele não pode ser incomodado para vir abrir portão para ninguém. Porque foi Deus quem falou isso. Foi Deus quem determinou isso. Isso é conversa para boi dormir. Isso não é conversa de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não participou desse negócio. Deus não é injusto, Ele não comete injustiça. Então, irmão, fica aqui isso que eu queria falar em defesa do pastor Antônio Luiz. Porque ele, como pastor, que foi deixado como pastor da igreja, cabia a ele, irmão. Esses 12 anos ia ajudar muito ele, não pagando aluguel. Mas foram mais de 12 anos como pastor de Vila Brasilândia 1, pagando aluguel para morar. Isso é doído. Isso sempre me doeu. Sempre comentei isso com a minha esposa. Comentei isso com alguns outros irmãos de outras igrejas. Eu comentava isso. Porque eu não aceitava essa atribuição a Deus. Eu não aceitava se atribuir tudo isso como sendo Deus a ter mandado falar, a ter mandado fazer. Não, irmão. Eu nunca aceitei isso como de Deus. E não aceito, e não vou aceitar. Isso para mim foi uma injustiça muito grande que fizeram com o pastor Antônio Luiz. E consecutivamente, já que não era para ser o pastor Antônio Luiz, com qualquer irmão que paga aluguel, que congrega em Vila Brasilândia 1. Mas Deus não se agradou de ninguém, de nenhum. Se agradou desta família. É lamentável, viu, irmão? Você está vendo por que eu jamais serei agradável ao pastor, a quem quer que seja? Por causa dessas verdades. E como eu disse no princípio e repito agora, nem toda a verdade são para todos os ouvidos.
Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito à igreja. Mas nem toda a verdade são para todos os ouvidos. Ou seja, nem todos os ouvidos aceita a verdade. Não aceita. Principalmente quando ela choca conosco. Choca com alguma atitude, com alguma prática nossa ou da nossa família. Nós não aceitamos a verdade quando ela vem contrária a nós. Contrária a alguém da nossa família. Mesmo sabendo nós que é verdade. Aí vamos retaliar, represaliar, hostilizar. E assim é o que tem sido feito nas igrejas. Por alguns pastores que não aceitam a verdade quando se é pregada contra ele ou contra a sua família, por algum ato, alguma prática que a Bíblia condena neles. Eles não aceitam. Mas é lamentável, irmão, tudo isso que se fez com o pastor Antônio Luiz como pastor de Vila Brasilândia 1. O pastor Toninho morou todo o tempo na igreja, no fundo da igreja. Pastor Toninho morou como pastor da igreja de Vila Brasilândia 1, no fundo da igreja, na casa que tem no fundo da igreja. Mas quando o pastor Antônio Luiz foi deixado, não fizeram o mesmo com ele, como fizeram com o pastor Toninho. Não fizeram. Atribuindo isso a Deus, essa decisão de escolher a Deus. Quando nós sabemos que Deus nada teve a ver com essa escolha. Nada teve a ver com essa escolha. Lembra, irmão? Lembra de Tobia? Lembra quem foi Tobia? Sambalate, Gesem? Aqueles moços que hostilizaram Esdra, Neemias, quando eles estavam construindo o templo. Os irmãos, sabe quem foi que colocaram para morar no fundo do templo, na casa, como caseiro? Você se lembra? Quem que colocaram lá para morar? Colocaram para morar lá, irmão. Que quando Neemias voltou, sabe quem morava no fundo da casa do templo? Tobias. O próprio Tobias, aquele que lançou tropeço a Neemias. Será que quando colocaram ele ali, disseram que foi Deus? Será que atribuíram a colocação de Tobias, aquele que tanto lutou para colocar tropeço para que os muros de Jerusalém não fossem edificados, para que o templo não fosse edificado? Será que foi Deus? Mas ele estava morando lá. Talvez atribuíram a Deus também. Mas quando Neemias, e sabe quem foi que colocou ele lá, irmão? Foi o sacerdote Eliacibe. Está em Neemias, no capítulo 13, versículo 4 a seguir.
foi o sacerdote Eliacibe. Ele que presidia a câmara da casa de Deus. E ele acabou se tornando parente de Tobia. Esse sacerdote Eliacibe tornou parente, se aparentou com Tobia. E acabou fazendo uma câmara aonde se colocava as ofertas de manjares, o incenso, os vasos, o dízimo do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores, e porteiro, como também a oferta alçada para o sacerdote. Fizeram uma câmara para Tobia. E Neemias diz que durante tudo isso, ele não estava lá, ele estava em Jerusalém. Ou melhor, ele não estava em Jerusalém. Quando tudo isso aconteceu em Jerusalém, Neemias não estava lá. Ele estava na Babilônia, tendo com o rei Artaxerxes, rei da Babilônia. Mas aí depois ele voltou, teve uma licença com o rei e voltou para Jerusalém. Aí ele compreendeu o mal que Eliacibe, o sacerdote, fez para beneficiar a Tobias, o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus. Não estou dizendo aqui que essa família é inimigo, de maneira nenhuma. Eu estou mostrando aqui que talvez também aqui atribuíram a Deus a escolha de Tobias. Como se atribui a Deus a escolha desta família, em vez do pastor Antônio Luiz, que pagava aluguel, que paga aluguel. Em vez de outro irmão que também paga aluguel. Mas a escolha foi de um irmão de uma família que não pagava aluguel, que tinha casa própria. Fizeram também um mal aí. Fizeram um mal na escolha. Só que atribuíram a Deus. Só que Neemias não teve dúvida. Neemias se desagradou muito com aquilo e lançou todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias teve atitude. Ele percebeu que uma injustiça tinha sido feita ali. Tinha se cometido uma injustiça por um sacerdote. O que se fez aí também foi uma injustiça, irmão. Não porque essa família aí é um inimigo, de maneira nenhuma, eles são uma benção. Mas porque eles já tinham casa própria. Já tinham moradia, já estava tranquilo na sua moradia. Grande ou pequena, mas eram deles, eles não pagavam aluguel. E muitos irmãos aí pagam aluguel. O pastor Antônio Luiz paga aluguel. Quando o pastor aí pagava e continua pagando aluguel. Então fizeram uma injustiça em nome de Deus. E agora que o pastor Antônio saiu, eu acho que não há mais nada o que fazer. A não ser colocar como caseiro. Mas não atribua isso a Deus de maneira nenhuma. Como eu não atribuo. E sim a uma posição do homem. A uma escolha, a uma decisão do homem. Atribuindo a Deus para ter autenticidade. Para não sofrer objeções, questionamento. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E fica aqui, irmão, essa é a minha opinião. Considerando um ato de injustiça muito grande contra o pastor Antônio Luiz, quando pastor em Vila Brasilândia 1. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.